Irmãos, paz e graça, Cleiton Souza novamente, dessa vez para tratar sobre um tema bastante interessante, pois atualmente, após esse movimento carismático, após esses movimentos pentecostais e neopentecostais, fala-se muito em avivamento. Mas, para mim, a Bíblia ela tem uma passagem muito interessante que trata de forma expressa acerca do avivamento. E não só acerca do avivamento, mas também acerca da necessidade de uma interpretação das Escrituras, né? E não só a leitura por si só, mas você lê o sentido, o alcance do que realmente as Escrituras nos traz na mensagem. E eu convido a todos a fazer a leitura em conjunto do livro de Neemias, né, no capítulo 8, onde justamente aborda acerca dessa temática interessante. Essa abordagem em Neemias 8, no contexto histórico, né, do Estado de Israel, aconteceu do pós-exílio babilônico, né? Após o rei Ciro, né, liberar o povo israelita para retornar para Jerusalém, para a construção do templo, houve uma primeira comitiva liderada pelo governador Zorobabel e o sacerdote Josué, mas infelizmente eles fracassaram nesse intento. Então houve uma segunda comitiva liderada dessa vez pelo governador Neemias, o qual o livro leva o teu nome, e o sacerdote Esdras, que é justamente o autor do livro anterior de Neemias. Então, acerca desse contexto, eu lembro da passagem presente lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, que vai falar justamente que o povo estava sendo arruinado, porque faltava o conhecimento da palavra de Deus, porque justamente no momento desse exílio babilônico, eles perderam essas raízes diretas com a lei de Deus, que era a lei de Moisés, ou o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Então, em razão dessa falta de conhecimento da palavra, porque esqueceram a Torá e tudo, o povo estava justamente arruinado, justamente por essa falta de ensino. Então, o que sucede? Olha só o que consta lá em Neemias capítulo 8. Título: Esdras lê a lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, que cidades são essas? De Jerusalém, todo o povo por si só juntou-se como se fosse um só homem na praça. Em frente à porta das águas, que isso justamente trata acerca do templo, né, que seria reconstruído anos após, e pediram, o povo pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés e que o Senhor dera a Israel. Mas só uma pausa bem simples. Quem é Esdras? Esdras, você vai ter uma definição acerca desse personagem bíblico lá do livro que justamente leva o seu nome, Esdras, no capítulo 7, no verso 6, vai dizer que Esdras era um escriba hábil, né, um hábil escriba na lei de Moisés, e informa também lá em Esdras 7, capítulo 6, que segundo a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então esse homem estava justamente ungido, esse homem tinha o Espírito Santo, né, que o ajudava na missão dele. E no Esdras 7, capítulo 10, fala: porque Esdras tinha preparado o teu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e melhor do que isso, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, já que o povo sabia acerca dos desígnios desse homem, desse perito na lei de Deus, convocou Esdras e diz: tudo bem, Esdras, traga o livro da lei, o livro de Moisés. Então, Neemias capítulo 8, verso 1, o povo pede a Esdras que trouxesse o livro da lei. E aí no verso 2 fala assim: no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. Que assembleia é essa? Do todo o povo que estava junto, que era constituída de homens e mulheres, de todos aqueles que podiam entender. Então toda criança que já tinha
até um certo entendimento do que é certo, do que é errado, do bem, do mal, todos participaram e constituíram esta assembleia. Mas olha só que passagem magnífica. E informa Neemias capítulo 8, verso 3, então Esdras leu a lei de Moisés, ou a lei de Deus, em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça. Olha que, ou seja, Esdras fez uma pregação em torno de 6 a 7 horas de relógio. Um sermão grande, né, extenso, porque do raiar do dia, da alvorada até a alvorada, a gente considera hoje de 5h15 até o meio-dia. Então esse homem aí, de 7 a 6 horas de relógio, somente pregando e lendo a palavra para o povo. E diz que ele estava em frente à praça, em frente da porta das águas, e estava na presença justamente dos homens e mulheres e de todos aqueles que podiam entender. E diz a palavra que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O povo estava com fome espiritual para receber aquele conhecimento vinda da palavra de Deus, porque justamente nesse exílio babilônico, esses 70 anos lá, previsto lá no livro de Jeremias, eles se afastaram, passaram a beber de outra cultura e esqueceram justamente das leis de Deus. Então por isso que houve a necessidade da leitura, para a retomada dos ensinamentos da palavra de Deus. E aí, verso 4, e o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, ou seja, no púlpito. É a segunda oportunidade que o púlpito é mencionado. O primeiro lá no primeiro livro de Reis, lá falando sobre Salomão, que Salomão fez um púlpito gigantesco. A segunda passagem é em Esdras, capítulo 4. E justamente informa que esse púlpito, essa plataforma elevada de madeira, foi construída para esta ocasião, para a apresentação da palavra de Deus para todo o povo, para a Assembleia. E a Bíblia interessantemente fala, Neemias capítulo 8, verso 4, diz, ao lado de Esdras, à sua direita, estavam 6 homens, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Massés. E à sua esquerda tinha 7 homens, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Mas por que a Bíblia menciona isso? Porque as escrituras e a lei de Moisés, ela estava escrita no hebraico bíblico ou o hebraico arcaico. Então o que acontece? Ou o hebraico clássico que chama. Então o que sucede? Quando o povo passou aí para dispersão, ou para dispersão não, quando o povo foi para o exílio, eles passaram justamente em razão desse contato com a cultura do povo babilônico. O que acontece? Eles passaram a adotar como idioma o aramaico. Então houve a necessidade de Esdras ler em hebraico clássico ou hebraico bíblico. E esses 13 homens ficaram com a responsabilidade de traduzir as palavras. Que lindo, né? Isso aqui é um fato histórico acerca da influência do hebraico, né? Diga-se que não é o hebraico moderno, não é o hebraico clássico, que o atual ele passou por uma reformulação no século XIX. Então, Neemias, voltando para o texto, Neemias capítulo 8, verso 5, fala, Esdras, então abriu o livro diante de todo o povo, e o povo podia vê-lo, porque ele justamente estava no lugar mais alto, ele estava sobre o púlpito. E quando Esdras abriu o livro, o povo todo se levantou. Olha, isso é um modelo de avivamento. Este é o modelo de avivamento, este é o modelo de respeito. No momento em que o escriba, que o perito na lei abriu o livro, todo o povo se levantou. Verso 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então, todos eles adoraram o Senhor. Pense uma multidão.
prostrando, além depois deles adorarem ao Senhor, prostrados com o rosto em terra, que era um sinal de respeito à lei judaica, ou um respeito a Deus, né? É uma reverência ao Senhor Jeová Deus, o que nos lembra justamente aquela passagem presente em Salmos, capítulo 63, verso 4, que diz: sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços, invocando o teu santo nome. E então, outra passagem interessante é que no verso 7 diz que os levitas, ao total 13, então foram 13 intérpretes para traduzir a palavra justamente de Neemias, que falava no hebraico, para traduzir para o aramaico, porque as pessoas já tinham abandonado aquele idioma, mas tinha, além disso, além dos tradutores, tinha 13 levitas. Verso 7, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Massés, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías. Estes levitas instruíam o povo na lei. E a Bíblia fala que todos permaneciam no mesmo lugar, abismado, ouvindo, né? Internalizando a palavra, estava sendo ouvida. E olha só o que foi que aconteceu. Imagina uma multidão de cerca aí de 40 mil pessoas, aí, uma média, mais ou menos. Verso 8. Então Esdras leu o livro da lei de Deus. Olha só, é importante dar a avaliação expositiva da palavra. Porque Esdras leu o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. As passagens mais difíceis de entendimento, o próprio Esdras, juntamente com a ajuda dos levitas, interpretava e explicava para que as pessoas entendessem o real significado da palavra. A própria Bíblia aponta que temos que ter esta atenção. Ler e entender exatamente o que você está lendo. Por isso lá, Spurgeon vai perguntar: entendes o que lê? Tem um livro muito interessante que eu convido todos para a leitura. Ou lá em, salvo engano, Atos capítulo 9, o eunuco justamente com Filipe pergunta: entendes o que lê? Porque existe essa necessidade de você internalizar justamente o sentido da palavra. Você internalizar o real significado. E aí vem Neemias capítulo 8, verso 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Pois, porque eles advertiram quanto a isso? Gente, isso aqui é um dia consagrado a Deus, nada de tristeza nem choro, tem que ter alegria. Porque todo o povo que ouvia a interpretação e explicação da Escritura, todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras. Pense uma multidão. E a Bíblia não excepciona ninguém, a Bíblia fala que todo o povo chorava ao ouvir a palavra. Que lindo, deve ter sido um momento maravilhoso. Isto é um real exemplo de avivamento. Isto é um avivamento verdadeiro. Verso 10. E Neemias acrescentou: podem sair. Neemias aqui vai apresentar o real sentido da filantropia, do real sentido dos preceitos de Deus. Porque ele diz: podem sair. E comam e bebam do melhor que vocês tiveram, porque hoje é um dia consagrado a Deus. Agora, repartam o melhor que você tem com os que nada têm preparado, com os mais pobres. Porque, novamente, ele diz: este dia é consagrado ao nosso Senhor. E ele solta uma das frases mais utilizada muitas vezes em diversas ocasiões pelos cristãos, que fala: não se entristeçam. Que isso, que sirva, que seja interessante que grafamos essa frase.
nos nossos corações. Ele diz, Neemias capítulo 8, verso 10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E é a vossa força. A nossa força é a alegria do Senhor. Então, verso 11, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque hoje é um dia santo, não fiquem tristes, não é para chorar. Porque o povo percebeu que estava em um estado de pecaminoso e se deparou com os preceitos da lei, os preceitos morais, os preceitos éticos, os preceitos religiosos, os preceitos divinos, e perceberam que não estavam seguindo. E aí vem verso 12. A Escritura vai explicar o motivo do choro. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartiu com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. Pois, olha a explicação, pois agora, naquele momento, compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Antigamente eles estavam lendo a palavra Bíblia, a palavra sagrada, e não entendiam. Então, o choro era justamente em razão da interpretação e explicação. É por isso que eu adoto como um preceito básico cristão a bandeira levantada pelos reformadores, que é justamente o sola escritura, que é justamente onde adotamos que a Escritura ela possui toda a autoridade de fé e prática cristã. Isso é bastante representado lá naquela passagem presente em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que vai dizer que toda Escritura ela é inspirada por Deus, ela vai ser útil para o ensino, repreensão, correção, educação e justiça. Por isso que eu acho que todo e qualquer ensino tem que ser baseado diretamente na Escritura. A Escritura tem que seguir como base e não só utilizá-la como base. Devemos interpretá-la, devemos explicá-la para que todos entendam o seu verdadeiro significado e sentido e alcance daquilo que está sendo ensinado. Então aqui temos uma informação bastante interessante quanto ao avivamento, quanto à necessidade de interpretação, quanto à necessidade de estarmos continuamente lendo a palavra. Isso, inclusive, vai estar presente lá em Neemias capítulo 8, lá no verso 18, que vai dizer assim, Neemias 8, verso 18, Neemias 8, verso 18, desculpe, dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras. Que festa foi essa? Ele trata sobre a festa das tendas e dos tabernáculos que eles descobriram após a leitura do texto sagrado. E fala que dias após dias, desde o primeiro dia até o último dia de festa, que eram 7, Esdras leu o livro da lei de Deus e eles celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene para justamente avaliar o diagnóstico. O que foi grandioso, o que foi edificante. Então, a própria Escritura nos traz um modelo maravilhoso de avivamento, nos traz um maravilhoso exemplo que devemos adotar, o modelo da sola Escritura.